Olá, pessoal! Nessa videoaula de hoje, a gente vai falar sobre anatomia do sistema nervoso e a gente vai abordar especificamente as grandes vias ascendentes e descendentes, tá? Então, vamos lá? Anatomia do sistema nervoso, parte 2, e a gente vai dar uma olhada nas grandes vias que compõem. Tá? Bem, quando a gente fala nas grandes vias que compõem o sistema nervoso, a gente está falando daquele sistema de ligação que vai juntar as informações, que vai carregar as informações ou da periferia para o centro ou do encéfalo para a parte periférica, para a musculatura. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? A gente tem as grandes vias e elas são divididas em dois grupos. As grandes vias aferentes e as grandes vias eferentes, tá? Em geral, a gente faz essa relação de aferentes com as grandes vias sensitivas, tá? Para a gente relembrar esse conceito, quando a informação ela for ser levada da periferia para o centro, tá? Geralmente informações sensitivas. E as vias eferentes já é o contrário, vai estar relacionado com a motricidade, com o movimento. Geralmente as informações, elas vão ser levadas do centro para a periferia, fazendo esse trajeto aqui, tá? A gente vai iniciar aqui dando uma olhadinha nas grandes vias aferentes, as vias ascendentes, as vias sensitivas. Vamos lá? Bem, quando a gente falar em vias aferentes, então, vamos estar falando de vias sensitivas, não podemos esquecer disso nunca. E a gente tem uma característica nessas vias, elas são formadas por 3 grupos de neurônios, tá? Então, toda vez que eu for falar, eu vou falar do primeiro, do segundo e do terceiro neurônio da via aferente, tá? O primeiro neurônio, pessoal, ele é o mais periférico de todos, né? Por quê? Porque a via vai começar periférica e vai se dirigir ao centro. O terceiro neurônio, ele já vai ser o mais central de todos, tá? Por quê? Porque a gente vai ter uma via aqui que vai estar fazendo esse trajeto do periférico para o central. Bem, toda vez que eu falar, então, das vias ascendentes, das vias aferentes ou vias sensitivas, eu vou estar falando de 3 neurônios ou 3 grupos de neurônios que compõem essas vias. A gente vai ter que saber desses 3 grupos exatamente onde eles estão localizados. E quando eu falar para vocês, ó, o neurônio está localizado em determinado lugar, lembre-se sempre que é o corpo do neurônio que vai ter essa localização. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo, então. Tá? O primeiro neurônio da via aferente, ele sempre vai estar localizado numa região chamada gânglio da raiz dorsal, tá? Não posso me esquecer disso. O primeiro neurônio está sempre no gânglio da raiz dorsal. Essa relação posso fazer com o terceiro neurônio também. O terceiro neurônio das vias aferentes sempre estará no tálamo, tá? Então, o primeiro no gânglio da raiz dorsal, o terceiro no tálamo. A grande variação a gente vai ter aqui no segundo. Dependendo da via, esse corpo vai estar localizado na medula. Dependendo da via, esse corpo vai estar localizado no tronco encefálico, tá? Então, tem 2 possibilidades. Mas, pessoal, vocês não vão errar se vocês falarem que o primeiro neurônio da via sensitiva está localizado no gânglio da raiz dorsal e que o terceiro neurônio da via sensitiva está localizado no tálamo, tá? O segundo neurônio vai ser diferente, vai depender da via que será estudada. E a gente vai estudar, então, né, essas vias. Mas vamos guardar bem esse conceito, tá? É importante para a gente entender o restante aqui da aula. Vamos falar então das vias, cada uma delas, tá? Bem, a gente vai ter as vias aferentes ou as vias ascendentes. Quem são elas, pessoal? São vias que se originam na periferia e que se direcionam ao córtex, ao centro. A gente vai ter algumas vias importantes, ó. Então, vou separar aqui em 3 grupos. A gente tem as vias ascendentes do funículo posterior,
que é o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. A gente tem as vias ascendentes do funículo anterior, que é o trato espinotalâmico anterior. Esse trato aqui nos ajuda bastante, ó. Espinotalâmico significa o quê? Medula espinhal, tálamo. Essa é a direção que ele segue, tá? Então, ele é aferente, né? Não tem como eu errar isso aqui. E já a terceira parte são as vias ascendentes do funículo lateral, que vai ser o trato espinotalâmico lateral. Então, espinotalâmico, tá? Olha a direção que segue. Essa via só pode ser aferente, tá? Olha só, pessoal, fascículo grácil, fascículo cuneiforme, trato espinotalâmico anterior e trato espinotalâmico lateral. São vias sensitivas, que vão conduzir a alguma modalidade sensitiva. Aqui no funículo lateral, a gente também vai ter as vias espinocerebelares posterior e anterior, tá? Só que como essa aqui faz a relação com o cerebelo, ela não conduz uma informação sensitiva propriamente dita. Ela vai conduzir uma informação para o cerebelo, e o cerebelo vai fazer seus ajustes, tá? O nosso foco vão ser as grandes vias sensitivas. Bem, então vamos estudar cada uma delas, quais são essas vias. A gente vai ter primeiro a via da sensibilidade térmica e dolorosa. Essa via aqui, pessoal, é o trato espinotalâmico lateral, tá? Então já vamos guardar aí, ó, trato espinotalâmico lateral. Ele carrega quais informações? As informações de temperatura e de dor, tá? Algo que eu sempre uso para tentar gravar, pessoal, pensa que extremos de temperatura sempre causam dor, seja frio ou seja calor. Então, tem uma forma que ajuda a gente a gravar isso. Bem, quando eu falar, então, em via da sensibilidade térmica dolorosa, eu estarei falando de trato espinotalâmico lateral. Vamos ver as características desse trato. Então, olha só, o primeiro neurônio da via, tá? Ele vai estar localizado naquela região que a gente chama de gânglio da raiz dorsal, tá? Sempre que eu falar que ele vai estar localizado, pessoal, é o corpo dele, o corpo desse neurônio. Bem, mas as fibras que formam essa parte, né? As fibras dessa forma de sensibilidade têm início no receptor periférico. Então, esse neurônio ele se prolonga, por exemplo, até lá no receptor que está localizado na minha mão, tá? E depois ele vai penetrar na medula pelo corno da raiz dorsal, né? Onde está constituído por umas fibras chamadas fibras curtas, que depois cruzam para o lado oposto à altura do mesmo segmento medular. Então, traduzindo isso aqui, ó, a gente vai ter a seguinte situação. Depois eu vou fazer um desenho mais completo, tá? Mas só para a gente ver. Eu vou ter um neurônio pseudo-unipolar, ele vai estar localizado no gânglio da raiz dorsal, o corpo dele, e ele se prolonga para a periferia e para o centro, tá? Esse vai ser o primeiro neurônio da via. O segundo neurônio da via, ele vai efetuar a sinapse com as células do corno posterior, constituindo o trato espinotalâmico lateral, que vai se encaminhar até o tálamo. Então, esse aqui, ó, ele já está dentro da medula, esse segundo neurônio. E o terceiro neurônio da via vai do tálamo até o córtex somatosensorial, que é aquela área 321 de Brodmann, tá? Pessoal, essas informações elas são bem interessantes, bem importantes. Não são difíceis, mas a gente tem que trabalhar um pouquinho esse assunto para a gente poder compreender completamente. Então, vamos lá, ó. Trato espinotalâmico lateral. Vamos entendê-lo, tá? Para a gente entender, eu vou desenhar aqui um pezinho, uma medula, o tálamo
e o córtex, tá? De uma forma bem arcaica, mas tá aí o nosso desenho para a gente poder acompanhar, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai acompanhar aqui, tá? Eu vou ter um neurônio que ele vai estar localizado nessa região aqui, ó. Como é que chama essa região? Gânglio da raiz dorsal, tá? E ele se prolonga lá para o pé, onde ele encontra os receptores, e também para dentro da medula espinhal, tá? Lembrando que isso aqui esse desenho é a medula. Bem, então aqui, esse desenho é a medula que tá aqui, tá? Esse neurônio aqui é o primeiro neurônio da via sensitiva. Que via sensitiva é essa? Da sensibilidade térmica e dolorosa, tá? Temperatura e dor. O que acontece com esse neurônio aqui, pessoal? Ele entra na medula pela raiz dorsal, ele cruza para o outro lado, onde ele encontra um outro neurônio. Esse outro neurônio aqui, ele vai se dirigir ao tálamo, tá? Vamos desenhar aqui, ó, esse é o tálamo. Então, aqui a gente teve essa comunicação. Esse neurônio aqui é o segundo neurônio da via sensitiva, tá? O neurônio da via sensitiva é o segundo. E o terceiro tá onde? Tá sempre no tálamo. Então, ele vai encontrar aqui e vai se dirigir ao córtex, né? Lembra? Área 3, 2, 1 de Brodmann, tá? Bem, e o nosso esforço, então, é aprender essas questões, tá? Aqui, córtex. Espero que vocês tenham conseguido compreender como é que funciona essa questão do primeiro, do segundo e aqui, no caso, o terceiro neurônio da via sensitiva, tá? E onde eles estão localizados. Bem, pessoal, esse aí a gente gastou um pouquinho mais de tempo para a gente compreender bem essa relação e aí os outros o trabalho é com vocês, tá? Procurem fazer o mesmo. Vamos dar só uma olhadinha aqui, ó. O segundo que a gente vai ver é a via da sensibilidade tátil, do tato protopático e da pressão. Quem transmite essa informação é o trato espino-talâmico anterior. O primeiro neurônio da via, pessoal, está localizado sempre onde? Naquela região que a gente chama gânglio da raiz dorsal, tá? Então, aqui está destacando, as fibras dessa modalidade sensitiva têm início nos receptores periféricos, penetram na medula pelo corno da raiz dorsal, está constituído por fibras médias, assim chamadas porque após atingir a medula, ascendem de 2 a 3 segmentos e depois cruzam, tá? Quando eles cruzam, eles vão encontrar o segundo neurônio, que vai efetuar a sinapse, então, com aquelas células do corno posterior, com o primeiro, e vai constituir o trato espinotalâmico anterior, que se dirige ao tálamo. Lá no tálamo, quem que a gente vai ter? O terceiro neurônio da via. O terceiro neurônio da via vai até o córtex somatosensorial, área 3, 2, 1 de Brodmann. Então, a mesma coisa que a gente falou antes, tá? Sendo que esse segundo neurônio da via, então, do tato protopático da pressão se encontra na medula, tá? Bem, então a gente acabou de ver duas vias que a gente tem, o trato espinotalâmico lateral, o trato espinotalâmico anterior, e agora a gente vai falar do fascículo grácil e do fascículo cuneiforme, tá? Então, o fascículo grácil e cuneiforme são as vias de sensibilidade profunda consciente, compondo vibração, estereognosia e a cinético-postural, tá? Bem, o primeiro neurônio dessa via, pessoal, sempre eu vou falar o quê? Que ele está localizado no gânglio da raiz dorsal. Isso nunca muda, tá? Para qualquer via sensitiva. Então, vamos lá. As fibras dessa modalidade sensitiva têm início nos receptores periféricos, penetram na medula pelo corno da raiz dorsal,
está constituída por fibras longas, formando os fascículos grácil e cuneiforme, que sofrem decussação e fazem conexão no bulbo, tá? Então, isso aqui é importante. Nessa via aqui, pessoal, o segundo neurônio vai ser encontrado no bulbo, que é uma parte do tronco encefálico, não está localizado na medula, tá? O segundo neurônio efetua sinapse com células do bulbo que se encaminham até o tálamo. E o terceiro neurônio a gente já sabe, para todas as vias, ela está localizada no tálamo e termina no córtex sensório somatosensorial, área 321 de Brodmann. Tá? Então, vou fazer um desenho aqui só para a gente gravar bem. Ó, fascículo grácil, fascículo cuneiforme. O que a gente vai desenhar aqui? A gente vai desenhar o pé de novo, a medula, só que aqui eu vou fazer o tronco encefálico, o tálamo e o córtex, tá? Então, aqui, ó, medula, tronco encefálico, tálamo e córtex. Bem, o primeiro neurônio da via, como a gente já aprendeu, ele é um neurônio pseudonipolar. Ele vai estar localizado, esse corpo aqui, no gânglio da raiz dorsal. Só que ele é um neurônio longo, gente. Esse aqui é o primeiro. Ele vai entrar aqui, ó, na medula e ele vai subir. E ele vai subir até onde, gente? Até o bulbo. Só lá no bulbo que ele vai encontrar o segundo neurônio, tá? Então, esse pequenininho aqui, ó, vai ser o segundo, tá? Segundo neurônio da via de sensibilidade profunda, tá? E o terceiro vai estar no tálamo. Aí o terceiro sim, né, pessoal? É aquele que a gente já viu, terceiro neurônio da via localizado no tálamo. Então, essa é uma diferença que a gente tem do fascículo grácil e do fascículo cuneiforme. Eles penetram pela medula e vão ascender até o bulbo e só vão fazer conexão e cruzar depois, a hora que estiver lá no bulbo, tá? Bem, essas questões de grandes vias ascendentes e descendentes, elas são frequentes em provas de concurso, é bem interessante a gente estudar. Vamos dar uma olhadinha numa questão, tá? Uma questão da OCP de 2014. Assinale a alternativa que apresenta a via ascendente medular, que é responsável pela temperatura e dor. Bem, sempre que eu falar de temperatura e dor, eu estou falando do trato espino-talâmico lateral, tá? Não podemos esquecer disso. Vamos ver qual que é a nossa possível alternativa. Aqui, ó, via anterolateral, trato espino-talâmico. É o que melhor vai preencher, né? Ele não está falando direitinho para mim do lateral, mas é o que ele está dizendo. Vamos ver as outras alternativas. Vias eferentes? Não, né? Ele está falando de ascendente, ó. Via eferente? Não. Coluna posterior? Trato espinocerebelar? Não, né? Não tem como. Então, dentre as alternativas que foram apresentadas, aquela que melhor completa é aqui, a via anterolateral, a gente sabe mais especificamente que é a lateral, e o trato espinotalâmico, no caso, o mais correto até seria falar que é o espinotalâmico lateral, tá? Pessoal, as vias ascendentes, então, são essas. Elas são vias sensitivas e que vão para cima, tá? E aí a gente vai ter as vias descendentes ou eferentes, que são as vias que estão descendo, que trazem a informação do córtex para baixo. Então, a gente vai ter aqui, ó, a via da motricidade, que são os tratos descendentes ou tratos eferentes, tá? As vias eferentes somáticas, que controlam a atividade dos músculos estriados esqueléticos, permite a realização do movimento voluntário e automático. Então, as vias eferentes, gente, são as vias motoras, tá? Isso aqui que a gente tem que guardar. Geralmente, a gente vê uma divisão dessas vias em sistema piramidal e sistema extrapiramidal. É possível que vocês já tenham ouvido falar disso, é extremamente importante a gente conhecer, tá? Então, sistema piramidal e sistema extrapiramidal. Vamos dar uma olhadinha como é que esses sistemas eles funcionam, o que eles fazem, quais as características que ele tem. Então, olha só, pessoal, são consideradas vias piramidais o trato córtico-espinhal
e o trato córtico nuclear. Eles recebem essa designação de via piramidal porque suas fibras cruzam numa região chamada pirâmides do bulbo, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó, que esse trato ele está descendo, tem uma região no bulbo chamada pirâmide, nessa região ele muda de lado e continua o seu trajeto aqui, né? Continua seu trajeto descendente. Por isso que fala, cruzam nas pirâmides do bulbo. Como ele cruza na pirâmide, ele é chamado de trato piramidal. Já as vias extrapiramidais são trato rubro-espinhal, trato tecto-espinhal, trato vestíbulo-espinhal, trato retículo-espinhal. Essas vias, ó, não cruzam na pirâmide do bulbo. Então, por não cruzarem nessa região, elas cruzam em outras regiões. Essas vias são chamadas de extrapiramidais, ou seja, não cruzam nas pirâmides do bulbo. Tá? Essa denominação de piramidal e extrapiramidal, ela já foi muito utilizada antigamente, daí ela caiu em desuso e atualmente o que está acontecendo? Ela voltou a ser utilizada, então é importante a gente conhecer porque é frequente em provas de concurso. Tá? Vamos ver outras características. Algumas literaturas, até mais antigas, mas caem em concurso, admite a seguinte função para os tratos piramidais e extrapiramidais. Então faz essa relação de trato piramidal como controle da motricidade voluntária, tá? E dos tratos extrapiramidais com controle da motricidade automática, involuntária e reflexa. Tá? Então a gente pode encontrar isso aqui, pessoal. O trato piramidal está relacionado com o movimento voluntário. Lembrando que o trato que muito representa essa região, o trato córtico espinhal, tá? Esse aqui é o principal, então, que a gente vai encontrar na literatura ligado aos tratos piramidais. Vamos dar uma olhadinha, então, no trato córtico espinhal, porque ele é o mais importante aqui pra gente, tá? Bem, o trato córtico espinhal, ele une o córtex cerebral e os neurônios motores da medula. E ele vai ter um trajeto. Então, vou desenhar aqui do ladinho, ó, córtex, medula, tá? Esse trato, ele começa na região chamada área 4 de Brodmann, tá aqui. Ele faz um percurso que vai ser para a coroa radiada, cápsula interna, base do pedúnculo, até ele chegar, deixa eu desenhar aqui, as pirâmides do bulbo. E quando ele chega nas pirâmides, ele cruza para o outro lado, tá? Aí, pessoal, ele vai descer e vai terminar aqui na medula, onde ele vai encontrar depois um outro neurônio para ele se comunicar, tá? Mas o trato córtico espinhal é esse aqui, ó. Nasceu na área 4, desceu, cruzou nas pirâmides do bulbo e continuou descendo, tá? Só por curiosidade, ao nível da decussação das pirâmides, uma parte das fibras continua ventralmente, não cruza, constituindo o trato córtico espinhal anterior. Outra parte cruza a decussação das pirâmides, né, que é o clássico que a gente vê, para constituir o trato córtico espinhal lateral. Tá? Então, eu posso ter ainda trato córtico espinhal, o anterior, que não cruzou, e o lateral, que é aquele que cruza nas pirâmides do bulbo, que vai ser o clássico. Tá? Vamos dar uma olhadinha em uma questão de concurso. Uma prova da OCP de 2014. A motricidade involuntária está ligada a uma das vias descritas a seguir. Assinale a alternativa correta. Então, se eu estou falando de motricidade involuntária, eu vou estar falando de que via, pessoal? Piramidal ou extrapiramidal? Se é involuntária, eu estou falando da extrapiramidal, tá? A piramidal vai estar ligada com a motricidade voluntária. Ah, professora, e por que não o espino talâmico ou espino cortical? Pessoal, ó, espino talâmico, a informação está vindo da medula do tálamo. Espino cortical, a informação está vendo da medula para o córtex, tá? Então, esses três tratos que estão aqui embaixo, eles são tratos
aferentes, então não pode compor aqui a nossa resposta, né? Porque a gente está falando de motricidade, se eu estou falando de motricidade, eu estou falando de um trato eferente, tá? Bem, pessoal, o que a gente tinha para tratar sobre esse assunto dos tratos, das grandes vias ascendentes e descendentes eram essas. Aproveitem bastante o material do PDF de vocês, tá bem completo, tá bem descrito, com um enorme número de questões para vocês resolverem. E se tiverem dúvidas, vocês podem colocar lá suas perguntas no fórum. Até mais!